Check-up no rádio. Check-up no rádio com o médico ortopedista Dr. Anderson Sérgio do Instituto Penedo. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Dr. Anderson, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes. Sempre muito bom estar aqui para a gente conversar, bater um papo, sempre trazer assuntos que são corriqueiros no dia, que o pessoal sempre me pergunta no consultório, as dúvidas que o pessoal manda para mim no Instagram. Então é sempre bom estar aqui, né? Como Marcos nunca mais está falando sobre futebol, né? Então sempre era ele que puxava o assunto, agora tem que ser eu, né? E o pessoal sempre, quando me para, cobram, que você me cobra, né? Doutor Anderson nunca mais falou sobre futebol, mas é porque é Marcos que puxa, né? Ultimamente, como ele tá um pouco sofrido. Mas Tite, né? vem aí, viu? Mas ele disse que ontem ele torceu fervorosamente pelo Fluminense, né? Porque é o segundo time dele do Rio, então. Eu sei onde é que você trouxe essa história, né? Mas ontem eu assisti a do Pique cair no sono ontem, porque mas o jogo tava bom ontem, viu? O Internacional mandando no jogo o tempo todo, isso é né? Verdade. Mas o Fluminense virou com os méritos dele e tá na final aí, né? Será que vai ser Palmeiras e Fluminense? Hoje eu acordei tenso hoje já desse jogo. Mas vamos... É Palmeiras contra quem hoje? Palmeiras e Boca Juniors. Ixi, Maria, rapaz, Boca Juniors Boca Juniors é complicado. É cascudo, mas para quem quer ser campeão, né, a gente tem que... Não tem isso de escolher adversário. Quem ficou feliz com essa possibilidade, claro, do Sampaoli ir pro Botafogo foi o Abdias lá do Regional. Abdias tá torcendo fervorosamente para São Paulo chegar lá e diz que vai organizar. Ele, Zé Geraldo, Lobão Ave Maria, disse que agora é Sampaoli desde nascença, né? Mas vamos lá, o nosso tema de hoje aqui do nosso programa, o nosso quadro Check-up no rádio é osteopenia e osteoporose causa dor articular? Isso é uma dúvida que eu acho que todos os dias no consultório as pessoas me perguntam, ou na verdade elas já afirmam: doutor, eu tenho dor na coluna porque eu tenho osteoporose, eu tenho osteopenia, eu tenho dor no quadril porque eu tenho osteopenia, osteoporose. E é um assunto que eu sempre gosto de trazer de forma rotineira aqui, vez ou outra eu sempre trago para a gente ir massificando esse assunto, né? Para as pessoas entenderem o que é a osteoporose, o que é a osteopenia. Então, de cara eu já digo, diretamente a osteopenia e a osteoporose, elas não causam dor. Então, mas é por que eu tenho dor nas costas? Por que eu tenho dor no quadril? E eu fiz o exame lá e deu que eu tinha osteoporose, deu que eu tinha osteopenia e o médico falou que eu tinha dor por causa disso. Então, o que é que acontece? A osteoporose, ela é uma doença silenciosa. Então, esse é um grande problema da osteoporose. É que você não vai sentir os sintomas, não vai ter sinais de dor, não vai ter nenhum sintoma de alarme, nenhum sinal de alarme que você pense em osteoporose. Então, quando ela vai se manifestar, já é numa forma mais grave, geralmente por uma fratura. Então, você caiu, quebrou, ou muitas vezes você quebra o osso do fêmur, principalmente, e cai. Então, em casos mais graves de osteoporose, quando o osso está bem mais fraco, então você já tem essas fraturas por insuficiência. O osso fica tão fraco que quebra facilmente, às vezes só com o peso do corpo. Então, nesses casos é que vai aparecer a osteoporose, mas de forma indireta. Então, você sentiu a dor porque quebrou, aí quando vai investigar, está lá a osteoporose. A osteoporose é uma doença mais comum em mulheres pós-menopausa. Por quê? Porque na menopausa, a mulher ela vai ter uma diminuição da produção do hormônio estrogênio, que, né, a grosso modo, na mulher ela funciona como um formador de osso. Então, se a mulher ela começa a diminuir essa produção de estrogênio, o hormônio está diminuído, você vai ter um aumento no gasto do osso, o osso vai ficar mais fraco. É por isso que a gente tem que atentar nessa fase e começar a questão da prevenção. Fazer exames rotineiros, pelo menos a cada 2 anos, e o exame é a densitometria óssea, não é o raio-x não é o exame para ver a osteoporose.
E tratar. Tratar de que forma? Inicialmente, a atividade física. A atividade física, e a atividade física com demanda de esforço, de certo impacto, porque esse esforço que a musculatura causa no osso vai estimular a produção de osso. Você tem um ganho de até 10% de massa óssea fazendo atividade física regular. Inicialmente, quando você está num grau de osteopenia, aí você tem uma perda de massa óssea, mas não a ponto de ser uma osteoporose. Você já pode fazer uma suplementação com cálcio, vitamina D, claro. Você vai dosar isso daí e ver se está em níveis insuficientes. Geralmente o cálcio a gente vai tentar ingerir de forma natural, derivados de leite, folhas mais escuras. Isso são as fontes principais de cálcio. E a vitamina D, a exposição ao sol. Então, eu vejo no consultório no dia a dia, quando eu doso vitamina D aqui em Caicó, e a vitamina D costuma ser baixa. Aí você fala, meu Deus, uma cidade como Caicó, tanto sol, mas justamente porque a gente foge do sol. É tão quente que a gente foge do sol. E acaba tendo essa pouca exposição ao sol e acaba isso refletindo numa vitamina D baixa. Então, a vitamina D baixa, o cálcio baixo, eles podem realmente também contribuir nessa perda de massa óssea. Então é importante a gente suplementar. Claro, não vai sair tomando cálcio e vitamina D todo mundo. A gente vai individualizar cada paciente. Mas inicialmente, para prevenção, atividade física. Depois, cálcio e vitamina D. Já estando instalada a osteoporose, ou então você já faz o primeiro exame e o exame já vem a osteoporose, você já começa a usar aqueles alendronatos da vida. Tem outras medicações, algumas medicações injetáveis de uso semestral, tem algumas de uso anual, que elas vão ajudar nesse processo de remodelação óssea, de formar o osso ficar mais forte. E qual a principal função disso tudo? É prevenir fraturas. Muitas vezes o paciente vem com a dor nas costas, e a gente faz a radiografia e vem lá uma fratura por insuficiência, que é muito comum no paciente com osteoporose. Então o osso ficou tão fraco que a coluna quebrou, né? A vértebra quebrou e o paciente do nada, sem ter feito nada de diferente, sem ter batido, sem ter caído, ele começa a ter dor nas costas. Então já é caso dessa osteoporose mais grave, que já tem uma fratura por insuficiência. Então a dor do paciente não é diretamente pela osteoporose, é pela fratura ocasionada, fator de risco, a osteoporose. Então, é uma doença silenciosa que a gente precisa fazer a investigação e principalmente fazer a prevenção. Mas a osteoporose em si, ela isoladamente, ela não causa dor. O que geralmente dá dor é a artrose. Então, o paciente que está na idade de ter osteopenia, que está na idade de ter osteoporose, ele também está na idade de ter artrose na coluna, artrose no quadril. Então, aquela dor que ele vai ter na coluna, na maioria das vezes, é uma dor decorrente do processo de artrose e não de osteoporose. Tem perguntas aqui no nosso WhatsApp, né, através do 99205-3030. Bom dia. Bom dia, doutor Anderson. Aqui é Ana Carla, de São João do Sabugi. Eu tenho 40 anos e antes dos 40 anos, meus joelhos começaram a estalar. O que pode ser isso? Agora eu não tenho dor, não sinto nada. Faço caminhada, faço aquela academia popular, mas ele dá uns estalos. Um abraço, Ana Lúcia, aí. Ana Lúcia, um abraço meio para você, né? Muito obrigado pela participação. É sempre muito bom esse feedback dos ouvintes e muitas vezes dos pacientes que ligam aqui na rádio para a gente conversar. Geralmente, esses estalos no joelho, estando ou não acompanhado de dor, é uma condição que a gente chama de condropatia. Então, uma condromalácia patelar, que é como se fosse um amolecimento da cartilagem da patela e causa esses estalos. Enquanto não estiver causando dor, não precisa se preocupar. Às vezes é muito agoniante. Os pacientes chegam no consultório e dizem, doutor, mas é agoniante demais. O povo fica ouvindo, fica fazendo careta, ouvindo os estalos do meu joelho. Mas
Enquanto é isso, o que é que você tem que fazer? Intensificar a sua atividade física, né? Você pode continuar fazendo sua caminhada, sua academia popular, mas de repente fazer um trabalho mais específico para o joelho, para fortalecer e estabilizar melhor o joelho, para que você previna essas dores. Então, se começar a ter dor, aí realmente é importante passar na avaliação do especialista para ver o grau dessa condromalácia, o grau dessa condropatia, dessa lesão de cartilagem, para a gente conduzir da melhor forma. Muitas vezes a gente faz só uma orientação, outras vezes a gente precisa entrar com alguma medicação específica para proteger essa cartilagem para que você não sinta dor. Tem mais áudios aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia para todos. É Gabriel Anderson, o seu paciente lá na Sé. Estou estando você aqui agora. Um bom dia para você. É Gabriel Medeiros, o seu amigo lá na Sé, o seu paciente. Um abraço para Gabriel Medeiros, popularmente conhecido como Gabriel Grafite. Olha né? aí, rapaz, a audiência tá boa hoje, viu? O pessoal lá do CE, um abraço. É realmente um trabalho sensacional que o pessoal lá faz, né? O Centro de Especialidade em Reabilitação que funciona ali no Hospital do Seridó, que tem um foco aí em trabalhar com pessoas com deficiência e realmente desde que chegou aqui em Caicó vem fazendo um trabalho lá, Tatiane como coordenadora, vem fazendo um trabalho impactante para a sociedade de Caicó e de todo o Seridó. Então, aproveitar aqui a oportunidade e dar os parabéns a toda a equipe do CE, que realmente é um trabalho diferenciado mesmo e que faz toda a diferença aqui à população do Seridó. O nosso ouvinte, o Marivan, lá de Jardim do Seridó, lá de nós, né, ele colocou o seguinte: tenho 2 hérnias de disco, vivo com dores frequentemente, já pensei muito em enfrentar uma cirurgia. Queria saber qual o critério que os médicos usam para operar. É sempre de muito risco. E o que é melhor, dormir de rede ou de cama? Esses dias eu postei no Instagram essa questão de rede e cama. Na verdade, quando você vai dormir, o objetivo de você dormir é você descansar, de você ter um sono reparador. Então, na nossa cultura, a gente dorme muito de rede. E, costumeiramente, acordamos bem. Então, se é o seu caso, quando você dorme de rede, você acorda bem, continue dormindo de rede sem problema algum. Biomecanicamente, ou seja, os estudos eles mostram que teoricamente o jeito que você vai sobrecarregar menos a sua coluna seria dormindo na cama, de lado, com um travesseiro na cabeça, um travesseiro entre as pernas. Mas isso é na teoria. O que eu vejo na prática, muitas vezes, é o paciente falando o seguinte: doutor, quando eu durmo de rede eu acordo bem, mas quando eu vou para a cama acordo todo quebrado, todo destruído, cheio de dor. É para eu dormir como? Não. Se é assim, vá dormir de rede. Ou então o paciente fala: doutor, quando eu fico na rede eu acordo dolorido e tal, mas quando eu durmo na cama eu acordo bem. Então você dorme na cama. O objetivo do sono é ele ser reparador e você acordar bem. Seja na cama, seja na rede, o que for melhor para você. E em relação à questão da hérnia de disco, que critério a gente vai usar? A gente vai usar o critério da falha do tratamento não cirúrgico. Então, se você tratou, usou a medicação adequada, fez fisioterapia, fez alguma terapia de reabilitação, uma academia, um pilates, um funcional, e tudo isso, mesmo assim, não ocasionou uma melhora no seu quadro clínico de dor, aí a gente pode indicar, e está bem indicado, o tratamento cirúrgico. Aí, que tipo de cirurgia vai depender do seu grau de hérnia. Mas, geralmente, o que a gente faz é uma dissectomia. A gente vai só tirar o pedaço do disco que está mais para trás, que está herniado. Isso, na grande maioria das vezes, causa uma melhora muito grande no quadro de dor do paciente. O que acontece, muitas vezes, é que o paciente não consegue tratar da forma adequada. E fica naquela, eu já tratei muito, faz muito tempo que eu trato e não melhora essa dor. Mas tratou mesmo ou só fez usar remédio? Porque na grande maioria das vezes, o que os pacientes chamam de tratamento é o uso crônico de remédio. Então, se você não tem uma terapia de reabilitação, se você não fez uma fisioterapia adequada, você não pode dizer que você tratou. E se você não tratou de forma adequada, não tem como a gente ser assertivo em dizer, tem indicação de cirurgia. Pode ser uma opção sua, mas cirurgia,
nesses casos de dor crônica, seja de alguma patologia do joelho, seja da patologia do ombro, ou seja da coluna, é uma decisão que tem que ser tomada entre paciente e médico. O médico explicar o que é o procedimento, o que esperar, o que é que o paciente pode esperar depois da cirurgia, como é que ele vai ficar, para a gente alinhar as expectativas. Para o paciente também, muitas vezes o que acontece? Ele gera uma expectativa muito grande com o tratamento cirúrgico, acha que vai ficar sem dor, quando na verdade não. O objetivo da cirurgia é melhorar a dor dele. Então, se ele vai com a expectativa de zerar a dor e depois da cirurgia ele ainda sente dor, muitas vezes ele acha que a cirurgia não deu certo. O que é que faltou? Uma conversa, né? Um alinhamento do paciente, da expectativa do paciente com o médico. Então é importante conversar com o médico, tirar todas as dúvidas, não tenha vergonha de perguntar. Não existe pergunta besta. Se você tem dúvida, você tem mais é que perguntar. Você não pode sair da consulta com dúvidas. Então eu sempre falo com o paciente, explico de novo e no final das contas eu sempre pergunto: e aí, tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Pode perguntar. E falo: e se você lembrar da pergunta só depois, no retorno você traga que a gente responde. Mas a cirurgia, quando ela é bem indicada, na grande maioria das vezes, ela tem um bom resultado. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, doutor. Aqui é Maria, que mora em Equador. Eu sinto muita dor na minha perna direita. Aí eu já fui para o médico. Aí o médico só passa dipirona. Aí dá aquela dor e fica querendo ficar dormindo na minha perna. Maria, lá de Equador. Um abraço, Maria. Mas a audiência aqui é absurda, né? Que bom, né? Que bom, que ótimo. Na verdade, isso é um feedback que eu recebo por onde eu vou aqui em Currais Novos. A gente acaba atendendo o paciente de todo Seridó. E eu ainda me surpreendo com a audiência do pessoal, por exemplo, lá de Equador. Muitas vezes o pessoal lá perto de Currais Novos dizendo que acompanha a gente aqui na rádio. Eu fico muito feliz de conseguir realmente contribuir e estar aqui sempre falando junto com o Marcos, junto com o Geraldinho, e o pessoal realmente gostar, né, do nosso bate-papo. O que é que acontece, Maria? Essa dor a gente tem que avaliar bem. No caso, o interessante era você passar com um especialista. Provavelmente, ou você está passando só no médico do plantão, que o objetivo dele ali no plantão não é investigar a sua dor, na verdade é tratar a sua dor. Então, não acho que a conduta dele está errada, porque o objetivo da urgência é justamente esse. O que acontece muitas vezes é que, infelizmente, a unidade básica de saúde não consegue atender a demanda de todos os pacientes. Às vezes é difícil você conseguir a consulta com o médico do posto e você acaba lançando mão do médico da urgência. Mas o médico da urgência está lá para a urgência. Dor crônica não é urgência. Eu sei que quem tem dor, tem pressa, é agoniante, mas o interessante é você passar com um especialista para ele conseguir realmente avaliar a sua dor, que pode ser do jeito que você descreve. Algum problema no quadril, pode ser algum problema na coluna, pode ser algum problema no joelho. Todos esses lugares, essas patologias, elas podem dar essa dor irradiada para a perna, pode ter essa sensação de dormência, muitas vezes uma sensação de falta de força. Então, só o remédio com certeza não vai resolver, mas a gente precisa avaliar o seu caso para conseguir entender e passar o tratamento mais adequado. Se você não consegue passar com um especialista, tente passar no médico do posto. Converse com ele sobre a possibilidade de passar a fisioterapia para você, além da medicação, fazer alguma terapia de reabilitação, que aí a sua chance de melhora aumenta consideravelmente. Tem mais perguntas aqui no nosso WhatsApp. Meu marido tem 4 hérnias de disco, desidratada, sente muita dor. O que fazer nessa situação? Tratar, mas fazer o pacote de tratamento, né? Não só remédio. Então eu repito, na grande maioria das vezes os pacientes com dor crônica, seja no joelho, seja na coluna, seja em qualquer outra articulação, eles estão acostumados e habituados a tratar essa dor só com remédio. Então qual é o fluxo do paciente que só trata com remédio? Ele vai, toma um remédio, tem um alívio da dor, quando passa o efeito do remédio ele volta a sentir dor.
Muitas vezes ele enche o saco, não quer mais tomar remédio, fica com dor. Aí quando a dor tá mais intensa, aí vai no pronto-socorro, toma uma injeção, dá uma melhorada e fica nesse ciclo. Ele não cessa esse ciclo da dor. O que precisa fazer é avaliar esse grau dessa hérnia de disco, ver se é de repente um caso cirúrgico, se não é. Mas até fazer a cirurgia, o que precisa é fazer o tratamento da forma adequada. E o que é o tratamento da forma adequada? É passar a medicação adequada para o tipo de dor dele. A dor dele é uma dor do tipo inflamatória, é uma dor do tipo neuropática, é uma dor muscular. Tem dormência associada? Não tem. Tem perda de força? Não tem. Tudo isso a gente tem que avaliar. É importante a gente saber para tratar a dor da forma mais adequada, para passar a medicação mais adequada para o caso dele. E após a medicação, orientar a questão do tratamento de reabilitação. Fazer uma fisioterapia, fazer um pilates, fazer uma hidro, tudo isso vai ajudar bastante. E eu sempre brinco com o paciente e digo que tem que ser uma coisa encangada na outra. Não adianta tomar o remédio e só depois de 2 meses começar a fazer a fisioterapia, começar a fazer algum exercício. Tem que, assim que acabar o remédio, ou até no curso do uso da medicação, já começar a fazer essa reabilitação, já começar a fazer a fisioterapia. Em acabando a fisioterapia, já começar a fazer alguma atividade física para sustentar essa melhora com a atividade física. Esse é o tratamento adequado. Em você não tendo resposta a esse tipo de tratamento, aí sim, a gente vai avaliar a possibilidade e necessidade de um tratamento cirúrgico. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Janta, Maria, daqui de São José Cidó. Quero fazer uma pergunta aí ao doutor e quero saber primeiro se ele tem Instagram. Se ele tiver, você manda para mim poder seguir ele no Instagram, tá bom? E no YouTube também. Marcos, eu quero fazer uma pergunta ao doutor. Sinto muita dor nas minhas pernas, tem dia que eu só faço não aguentar andar. Será que isso já é osteoporose? Até porque minha mãe tem osteoporose, eu tenho medo de já estar com osteoporose. Tenho 52 anos. E tenho menopausa e tudo. Aí eu queria saber se essa dorzaria nas minhas pernas já é osteoporose, Marcos. Um bom dia aí para vocês da 95. E para o doutor também. Um abraço, Maria, lá de São José Cidó. Já vai ganhar mais um seguidor no Instagram. Pois é. O Instagram é doutor... DR, né? DR, aí com H, Anderson Sérgio. Então, DR Anderson Sérgio, tá lá praticamente todos os dias eu tô postando, né? Cada vez mais frequente, eu tenho que ficar me policiando para postar mais, porque eu vou tendo as ideias e acabo não postando, mas eu tô me policiando, praticamente todos os dias eu tô postando. Você vai ver lá no Instagram o seguinte, eu tô sempre estimulando a fazer atividade física, sempre postando eu fazendo, né? Porque eu acho que é importante dar o exemplo, não adianta só a gente falar para fazer e a gente não fazer o que a gente orienta. Então a atividade física sempre vai ser o pilar das minhas conversas, das minhas consultas. É o que eu acredito em qualidade de vida, é o que eu acredito em a gente envelhecer com qualidade de vida, com saúde, é por meio da atividade física. Então, além disso, vai estar lá sempre eu postando coisas sobre dor no joelho, principalmente, mas tirando algumas dúvidas, seja de patologias de coluna, ombro, pé, quadril. Então eu estou sempre postando, algumas vezes eu posto algumas dicas de alguns exercícios, então é bem diversificado, acho que você vai gostar. E já marca outras pessoas para seguirem também. Em relação a essa sua dor nas pernas, muito provavelmente não é osteoporose, que é como eu falei, a osteoporose ela não vai causar dor, ela só causa dor quando está numa situação mais grave e decorrente de um processo de fratura. Essa sua dor na perna, ela pode ser alguma artrose no joelho, ela pode ser alguma insuficiência vascular, que é importante você investigar. Agora, se você já passou aí, está nesse período pós-menopausa, é importante ser no médico do posto e pedir, né, conversar com ele da importância de ser solicitado uma densitometria óssea, até porque você já tem essa história na família, né, sua mãe tinha osteoporose, então é importante investigar, fazer esse exame para avaliar se você tem ou não tem osteoporose e você tendo começar a tratar. Mas até lá, já começa a fazer alguma atividade física, porque a atividade física tanto vai servir para tratar e melhorar a sua dor nas pernas, como para prevenir essa questão da osteoporose.
Dr. Anderson Sérgio, ele é médico ortopedista, está no Instituto Penedo, na rua Maria de Fátima Gomes, 1260, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 99647-7721 e o Instagram dele é o Dr. Anderson Sérgio. Até pedir desculpa aqui aos nossos ouvintes, porque assim, cada programa tem a sua forma de trabalhar. Aqui no Panorama 95 a gente não trabalha atendendo ligações pelo WhatsApp da rádio, viu? É apenas texto ou mensagem de áudio. Se a gente for atender aqui as ligações, eu vou ter que parar de fazer o programa para poder atender aqui as ligações que chegam aqui no nosso WhatsApp. Peço desculpas, mas eu sou muito... É melhor você ser transparente para não deixar dúvidas, né? Então a gente não trabalha aqui no Panorama 95 recebendo ligações telefônicas pelo WhatsApp da rádio, apenas texto e mensagem de áudio, tá bom? Espero aqui ser compreendido, né? E, então, antes, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez. E quem quiser, quem já me segue ou quem não me segue, começa a me seguir e pode mandar as perguntas lá no Instagram que eu respondo. Inclusive, minha mãe já era sua fã e disse, mas rapaz, ele é muito acessível, né? Eu fiz uma pergunta lá no Instagram, ele respondeu em poucos minutos, né? Dona Socorro Martins, lá em Jardim Seridó, viu? Coisa boa. Esses relatos nem aqui... sempre você consegue responder tão rápido, né? Mas assim, isso é que às vezes ontem eu atendi a paciente no consultório e falei, doutor, eu gosto tanto dos seus vídeos, eu sigo no Instagram. Isso é que faz a coisa fazer sentido, né? Que aí dá o gás pra gente realmente continuar fazendo isso, porque a gente consegue trazer esse impacto e a gente vai aos poucos mostrando a importância de se cuidar, desse autocuidado, né? A gente tá no mês, né, alusivo ao câncer de mama, que fala desse autocuidado, de você realmente trabalhar essa questão da prevenção, de você se policiar, de você se observar. Então, aproveitar, né, a oportunidade e a gente realmente vestir a camisa do Outubro Rosa, da gente procurar informação e a gente passar essa informação para frente. Sempre informação de qualidade. E para o osso, né, para o joelho, para a coluna, para o ombro, é importante também a gente se cuidar sempre, atividade física em primeiro lugar. E eu volto já para conversar com Fabiana, da Casa do